Ao pobre a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso do que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com uma unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Irmãos e irmãs, celebramos a liturgia do terceiro domingo do tempo comum. Ao longo deste ano litúrgico, o ano C, ouviremos trechos retirados do Evangelho segundo Lucas. A Igreja nos proporciona, durante os ciclos litúrgicos A, B e C, a leitura corrente de um evangelista: Marcos, Mateus e Lucas. E o Evangelho de João permeia todos estes três ciclos. Por que é importante nós falarmos disso? Porque o texto de hoje está dividido em duas partes. E a primeira parte, que é o capítulo 1, versículos de 1 a 4, nos é apresentado o prólogo do Evangelho de Lucas. Então nós precisamos saber quem foi Lucas. Ele era um médico que se converte ao cristianismo e que se torna discípulo de Paulo. Logo, Lucas não foi uma testemunha ocular de Jesus. Lucas não conviveu com Jesus. Ele está aproximadamente entre a segunda ou terceira geração de cristãos. Quando o cristianismo vai se expandindo,
ao longo do primeiro século, nós temos dois grupos muito específicos que se convertem. O primeiro grupo são aqueles vindos do judaísmo. Eram judeus, se convertem e se tornam cristãos. Esses são chamados os judaizantes cristãos. E quem cuidou muito deste grupo foi o apóstolo Pedro. Paulo era chamado o apóstolo dos gentios. Então a sua missão foi direcionada aos pagãos, principalmente aqueles que pertenciam à cultura helênica, de língua grega. Sendo Lucas um colaborador da missão de Paulo, o seu evangelho é escrito a partir da tradição que ele recebeu desta comunidade e escreve para os cristãos de língua grega. E ele é muito pontual ao nos contextualizar. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Logo, Lucas não foi testemunha ocular, mas ele recebe a fé destas testemunhas por meio da tradição. Sendo assim, após fazer o estudo bem cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado. O que Lucas vai escrever no seu evangelho? Ele vai escrever os acontecimentos salvíficos na vida e na missão de Jesus. E agora eu quero provocá-los a um desafio para 2025. Sabe qual é esse desafio? Te propor, ao longo deste ano, toda a leitura do Evangelho segundo Lucas. O ano está começando. Se você fazer o propósito de tirar todos os dias, ao menos 10 minutos, para ler o Evangelho, quando chegar no final do ano, você já leu todo o Evangelho de Lucas. Ponha esta meta para o seu ano de 2025. Eu quero ler todo o Evangelho segundo Lucas. E quando você fizer esse exercício, ao mesmo tempo experimentará a força da palavra que te alcança. Mas agora eu quero tomar um detalhe bem sutil que está no final da primeira parte. Olha aí no final do versículo 3. Qual é o nome do destinatário que Lucas remete à escrita do seu evangelho? Olha aí, como é que ele chama? Excelentíssimo Teófilo. Teófilo. Excelentíssimo Teófilo. Este é o destinatário no qual Lucas escreve o seu evangelho. A teologia bíblica nos diz que Teófilo não pode ser compreendido apenas como uma pessoa. E para isso, para ampliar a compreensão, é necessário você voltar à etimologia do nome Teófilo. Lucas escreve para qual comunidade? Os cristãos de língua grega. Então, Theos, do grego, significa Deus.
Filia, do grego, significa amigo. Logo, qual é o significado do nome Teófilo? Amigo de Deus. Quem são os destinatários do Evangelho segundo Lucas? Os amigos de Deus. E agora eu te pergunto, você se considera amigo de Deus? Se sim, que bom, você é destinatário desse Evangelho. Padre, e eu que ainda não me considero? É o tempo oportuno de você abrir o seu coração. É tempo de graça para que você também se torne Teófilo, amigo de Deus. Não queira uma prática religiosa esvaziada apenas de cumprir protocolos e normas, mas queira uma prática religiosa na qual você se sente amigo de Deus. Você é Teófilo. E a amizade, ela consiste numa comunhão de vontades. Quando a gente encontra com um amigo, com uma amiga muito querida, muito querido, de repente nem vejo o tempo passar, as horas que ficamos juntos, a conversa, as risadas, a partilha de vida, às vezes até as rusgas, né, que acontecem. Aquele ambiente é tão gostoso de ser vivido quando você se percebe, nossa, mas como o dia passou rápido hoje. A relação de amizade propõe-nos uma intimidade. E se você se considera amigo de Deus, queira este ambiente de intimidade, onde você fala com Ele, mas Ele também fala com você. Onde você participa da vida dele, mas Ele também participe da sua vida. Leia ao longo de 2025 todo o Evangelho segundo Lucas. Vamos à segunda parte do texto. Esta é a primeira, capítulo 1, versículos de 1 a 4. A segunda parte inicia no capítulo 4. Depois do batismo de Jesus, ele é conduzido pelo Espírito ao Monte das Tentações. Lá é tentado pelo diabo, vence as tentações, desce para Galileia e agora vai para a sua cidade, onde ele viveu boa parte da sua vida, que é a cidade de Nazaré. Então tomemos o capítulo 4, os versículos de 14 a 16. Leiamos juntos estes 3 versículos. Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Paremos aqui. Jesus, após o batismo, é conduzido por quem? Pelo Espírito Santo. E vai à sinagoga para fazer o quê? Para ensinar. A sinagoga é por excelência a igreja dos judeus. Sendo o sábado o dia mais importante para eles, era momento de escutar trechos dos profetas e da lei. E logo após a escuta da palavra se tinha a homilia, algo parecido com a missa. Você tem a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, o evangelho, e depois o padre faz a homilia, que é a explicação do evangelho para a vida. Qual foi a missão primeira de Jesus?
vencer o mal no Monte das Tentações. E ao vencê-lo, conduzido pelo Espírito, ensinava a palavra. Qual é a nossa dificuldade para nos tornarmos amigos de Deus? Dificuldade de escuta. Porque o nosso mundo é muito barulhento, é muito agitado, nos condiciona a imagens, ruídos, vozes, músicas a todo momento. Perdemos a capacidade do silêncio. E quem não fecha a boca não é capaz de abrir os ouvidos. Vejo que muitos de vocês que estão aqui são pais e mães, alguns já são avós. Quando você vai falar com a criança, ou já com o filho adolescente e jovem, se enquanto você fala, ele fala também com você, o que vai acontecer? Ele não vai escutar. Por quê? Porque a capacidade de falar a todo momento o incapacita de quê? Escutar. Se a nossa cultura condiciona-nos ao barulho, ao movimento, à imagem, isso gera em nós uma capacidade de escutar. E aí não basta somente Jesus ensinar. Jesus precisa ensinar e eu preciso aprender. Porque o que eu sou de Jesus? Amigo. E quero aprender com esse meu amigo. Mas se quando eu encontro esse amigo só eu que falo, eu vou aprender com ele? Não. Na sua vida de oração, é só você que fala ou você dá tempo para Jesus falar também? Porque de repente eu até tiro um tempo para a minha oração, chego lá na capela, no oratório, diante do meu altar, na capela do Santíssimo, na missa, e aí rasgo o verbo com Jesus, falo tudo que eu preciso, e quando termina a minha lista, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Tchau e bênção, Jesus, já estou indo. É necessário abrir o coração para acolher a palavra que Ele nos oferece. E Ele ensina na sinagoga, porque por primeiro havia um costume. Vocês perceberam isso no final do versículo 16? Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Era costume de Jesus ir à sinagoga. Era costume de Jesus ler a lei, os profetas, a Torá, o Antigo Testamento. E talvez o que hoje nos falta é o costume da escuta atenta à palavra do meu amigo Jesus. Está nos faltando este hábito, está nos faltando este costume. Então, quando o padre os provoca, dizendo, leia todo o Evangelho de Lucas ao longo de 2025, é para que você crie o hábito, o costume de se relacionar com a palavra, lugar por excelência, onde o seu amigo Jesus fala contigo. Se você colocar isso em prática, colherá muitas graças. Continuemos, avancemos agora no texto. Vamos ver o que esse Jesus vai ensinar na sinagoga de Nazaré. Tome os versículos 17, 18 e 19. Vamos juntos? Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: Força, igreja. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres.
enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo batismo, Jesus recebe a unção messiânica, que lhe qualifica ao cumprimento da missão como Messias, que não era de um Messias político, triunfante, mas de um Messias que estabeleceria na terra o reinado do seu Pai. E como consagrado e ungido pelo Espírito Santo, Jesus faz 5 coisas. Vamos ver se vocês estão de acordo com estes 5 pontos que eu elenquei. O que Jesus faz por primeiro? Ele anuncia a boa nova aos pobres. Segundo, ele vai proclamar a libertação aos cativos. Terceiro, recuperação da vista aos cegos. Quarto, libertar os oprimidos. E quinto, proclamar um ano da graça. Mergulhemos agora nestas 5 atitudes de Jesus. Anunciar a boa nova. Qual é o significado da palavra evangelho? Vocês sabem disso? Qual é o significado da palavra evangelho? Significa boa nova, boa notícia. Então, todas as vezes que você escutar proclamação do evangelho de Jesus Cristo, como que você tem que traduzir isso na vida? Proclamação da boa nova, da boa notícia de Jesus para a minha vida. Eu sou Teófilo, eu sou amigo de Deus. E a boa notícia que Jesus traz tem como destinatário primeiro quem? Os pobres. O Papa Francisco trouxe um pensamento muito interessante, porque principalmente na igreja latino-americana, por muitos anos a visão que se teve de pobre era apenas o pobre que não tinha condições básicas de sobrevivência, e que de fato é pobre, não tem moradia, não tem saúde, não tem educação, não tem alimentação. E o Papa Francisco alarga o conceito de pobre, que não pode ser compreendido apenas numa perspectiva sociológica. E qual é o conceito que Francisco apresenta? As periferias existenciais. Existem os pobres, materialmente falando, mas também existem os pobres existencialmente falando, que de repente tem casa boa, tem carro bom, tem despensa cheia, tem uma conta gorda no banco, mas são pobres na sua existência, na sua relação. Logo, sendo os pobres destinatários da boa nova de Jesus, ele contempla os pobres materialmente falando, mas ele contempla também os pobres de existência, que são 2 dimensões concretas da nossa realidade. Temos a pobreza material, basta andar na periferia de Canedo para você ver. Mas se você segue e entra nos condomínios fechados de Canedo, você encontrará pobreza existencial. Logo, todos nós, diante da nossa pobreza, cada qual ao seu modo, somos destinatários por excelência da boa nova, da boa notícia do Evangelho de Jesus. Se eu sou destinatário desta boa nova, o que ela realiza em mim?
os outros 4 pontos. Ela liberta dos cativeiros, ela recupera a vista, ela liberta da opressão e ela proclama o ano da graça. Você, como amigo de Deus, na acolhida do seu evangelho, da sua boa notícia, encontra a maneira eficaz que te liberta dos seus cativeiros. E cada qual se pergunte: quais são as minhas prisões? Quais são os meus cativeiros? Quais são as minhas gaiolas que me prendem? Na visão bíblica, o cativeiro não era apenas a falta de liberdade física, mas o cativeiro significava perder a fé, porque ao perder a fé, consequentemente você perdia a liberdade. E a boa nova de Jesus tem o poder de fazer o quê? Libertar você do seu cativeiro. Diante da escuridão que muitas vezes me cega, que me ofusca a visão, Ele é a luz, prelúdio da luz pascal, que pela fé nele nos iluminará e dissipará toda a cegueira e toda a escuridão. Então se pergunte: qual é a cegueira que hoje eu enfrento, que Jesus precisa ser luz para me iluminar? Ele liberta os oprimidos. O que te oprime como pessoa humana? Quais são os condicionamentos, talvez, das relações abusivas, dos vícios, da agressividade, de tantos outros males que nos condicionam no tempo presente? Se pergunte: quais são as opressões que Jesus precisa me libertar? E ao fazer este movimento, tudo isso desemboca no quê? Na proclamação do ano da graça. Se vocês voltarem ao livro do Levítico, a cada 50 anos o povo judeu celebrava um jubileu, que era o grande momento de louvor a Deus, descanso da terra, reconciliação entre os irmãos, perdoar as dívidas. E este ano de 2025, a Igreja Católica está vivendo o ano da graça, está vivendo um tempo de jubileu, que o Papa Francisco definiu como tema a esperança. E o povo de Senador tem um privilégio, Senador Canedo tem o privilégio de termos aqui na cidade uma igreja que o bispo escolheu para nós vivermos bem o jubileu. Jubileu, tempo de graça, jubileu, tempo de esperança. Que a força da palavra proclamada na sua vida alcance a sua pobreza, seja ela material ou existencial, alcance os seus cativeiros, alcance a sua cegueira, alcance as suas opressões, para que, sendo liberto disso tudo, você desfrute do ano da graça do Senhor. Estão percebendo a profundidade do texto, a densidade do Evangelho? Vocês conseguem terminar o texto comigo, mesmo diante do calor? Tome lá agora para a gente fechar, versículos 20 e 21. Vamos juntos? Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Como é que o povo estava na sinagoga diante de Jesus? Com os olhos fixos nele. Como é que você está aqui na igreja hoje? Cochilando, disperso, com a cabeça no mundo da lua? Nós estamos perdendo a capacidade
da atenção. Vocês sabem que depois da bebida alcoólica, o que mais causa acidente de trânsito é a falta de atenção? Olha como isso é grave. E às vezes tira a vida de tantas pessoas num acidente grave de trânsito. Mas sabe que isso não é só do trânsito? A falta de atenção está nas escolas. O desafio dos professores hoje é ensinar. A falta de atenção está no convívio das famílias. Quantas vezes você precisa falar com seu filho para ele te escutar e te obedecer? A falta de atenção está inclusive quando nós estamos na igreja, porque estamos perdendo a capacidade de termos os olhos fixos em quem? Em Jesus, que é o nosso amigo. E quem vive na desatenção e na distração se perde. Se de repente você está numa cidade, num bairro que você não conhece muito bem, e se a sua atenção não está fixa, qual é o risco que você corre? De se perder naquele bairro, naquela cidade. E sabe que isso vale para a vida? Se eu não tenho os olhos fixos em Jesus, com a abertura dos ouvidos para acolher a sua palavra, que é boa nova, eu me perco. E neste terceiro domingo do tempo comum, Jesus está querendo te dizer como seu amigo, Ele não quer que você se perca. E não querendo que você se perca, o que Ele te oferece? A bússola que te orienta, a palavra que te conduz, o caminho da fé que te sustenta. Mesmo quando você enfrenta os cativeiros, as cegueiras e as opressões. E diante delas, Jesus liberta dos cativos, Jesus recupera a vista e Jesus liberta os oprimidos. E ele encerra o texto dizendo: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. Então, o hoje da palavra precisa ser o hoje da minha vida. O hoje deste evangelho precisa ser o hoje da sua vida. E qual é a desculpa que a gente tem de cor e salteado? Padre, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de ir à igreja, eu não tenho tempo de rezar. Esta é a desculpa mais esfarrapada que a gente se apoia nela. E aí eu gosto de dizer às pessoas: calcule no seu celular quanto tempo você fica nas redes sociais. Calcule quanto tempo você fica no Zap Zap. Quanto fica diante da TV, diante do computador, ou com foninho de ouvido. A nossa desculpa não pode ser o tempo. Porque tudo que é prioridade na nossa vida, a gente tira tempo. Por mais que a sua vida é corrida, se você quer passar num concurso público, você vai tirar tempo para estudar para o concurso. Se o Enem, você jovem, é prioridade, mesmo que você tenha a rotina corrida, você vai tirar tempo para se preparar para o Enem. Agora há pouco, uma paroquiana veio toda feliz me dar a notícia que o filho dela foi aprovado em Direito, agora na prova no Enem, para a Universidade Federal. E eu disse: parabéns para ele, mas parabéns para vocês, pais, que esforçaram, que educaram, que ajudaram. O nosso esforço vale a pena, não só para o trabalho, para os estudos, mas também para a fé. Deixe com que o hoje do Evangelho se cumpra na sua vida. Permita com que as coisas de Deus, Ele que é seu amigo, tenha importância e prioridade na sua rotina e na sua agenda, para que as coisas de Deus sejam sempre para o hoje, e não para o amanhã ou para quando der. E quando você fizer esta experiência, você desfrutará do que o Evangelho te oferece. E o que o Evangelho me oferece? Anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação dos cativos, recuperar a vista e libertar os oprimidos, para que todos vivam o ano da graça. Vamos pedir isso no final desta homilia? Por um instante, se te ajuda a rezar,
pode se sentar de uma maneira mais confortável, mesmo com o calor. Se concentre agora com os olhos fixos em Jesus e se pergunte: o que esse evangelho hoje precisa mudar na minha vida? Quais são as minhas prioridades? Como está o meu tempo? Quais são os meus cativeiros, a minha cegueira? Quais são as minhas opressões? Peça para Jesus esta graça de te libertar dos cativos, de te dar uma nova visão e de te libertar da opressão. Ele pode cumprir o que Ele está dizendo hoje, na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.